dos relacionados para o jogo, Alan, tem novidade, né? Tem novidade nos relacionados. O Flamengo relacionou o Vidal, né? Não era aí a intenção do Flamengo, mas, né, por não ter volantes ali, uma quantidade minimamente, né, que desse para ir para o jogo, o Flamengo relacionou o Vidal, mas continua com aquela informação de que quem pode, né, o provável time comece com o João Gomes e Diego fazendo ali a volância, né? Então, vou passar aqui a lista dos relacionados. Também a gente vai sentir a falta do Gustavo Henrique, a gente vai falar um pouquinho mais do Gustavo Henrique. Os relacionados estão aí, ó, Ayrton Lucas, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Cebolinha, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabigol, Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Matheus França, Mateuzinho, é Matheus, hein? Pablo, Pedro, Rodinei, Santos, Vitor Hugo, Vidal e o Vitinho. Esses são os jogadores relacionados, né? O Vidal tá aí e o Gustavo Henrique não está aí. O Gustavo Henrique que acerta a sua saída do Flamengo, né? O Flamengo e o Fenerbahçe já se acertaram aí pela saída do Gustavo Henrique, pelo menos é o que fala o Globoesporte.com, matéria do Caê Mota. O Flamengo deu ok para a nova proposta do Fenerbahçe por Gustavo Henrique, né? Os turcos aceitaram as exigências do Flamengo para o pagamento de cerca de 3 milhões de euros e conseguiram a liberação do defensor, que já não viaja para Florianópolis neste sábado para a partida com o Avaí, pela 19ª rodada do Brasileiro. Faltam apenas detalhes finais para que o atleta chegue ao clube turco. Então, a gente vai ter a saída realmente do Gustavo Henrique. E aí, fazer uma pergunta para você, Alan. Hoje a gente tem Davi Luiz, Léo Pereira, Pablo e Fabrício Bruno, né? O Rodrigo Caio, a gente está naquela, né? A gente não sabe se conta, se não conta. É o melhor jogador tecnicamente da posição, mas é um jogador que se mantém muito fora, né, do time. Ele não consegue se manter em atividade por um período tão longo. E aí a gente está vendendo o Gustavo Henrique. É o momento certo? É o valor certo? É uma oportunidade boa para se vender o Gustavo Henrique, já que não era um jogador que era titular, né? Não é um titular absoluto. Vinha jogando muito, até porque com o Dorival tá todo mundo jogando, né? Mas é o momento, pode ir. A gente com esse dinheiro, inteira o dinheiro da compra do Wallace, ou compra outro jogador para a posição. Como é que você acha que fica a questão da posição no Flamengo? E se o Flamengo vai fazer alguma ação na janela para poder repor a perda do Gustavo Henrique, né? Com a perda de um zagueiro. O que você acha? Então, Marcão, eu não acredito que vai ter uma reposição, tá? Diferente, a gente não precisa de ter um número de zagueiros tão grande como nós tínhamos, jogando da forma que a gente joga hoje. É verdade que esse número de zagueiros elevado, ele acabou ocasionando isso em virtude da formação tática que o Paulo Souza trouxe e tentou implementar no Flamengo sem sucesso. Agora, com isso desfeito, eu entendo que não há necessidade de repor esse tipo de cara. A gente já tem muitos zagueiros no elenco, né, que fique aí para poder repor ali a questão do meio. Eu só queria confirmar, teve um amigo que escreveu que a janela fecha terça-feira. Eu acho que não, cara. A janela abriu dia 18. A janela do meio de ano vai ser de 10 dias. Eu acho que é mais longo. Eu acho que é bem mais longo. Eu acho que a inscrição para a Copa do Brasil acaba terça-feira, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Tá. Não, beleza, porque agora eu fiquei preocupado. Eu acho que a janela é mais longa, galera. Vamos calmar um pouquinho aí. Eu sei que a galera fica ansiosa. Aqui não é o canal de barrigadas.com, né? De especulação. A gente não vai querer ficar vendendo sonho para vocês. Tá aí, o Wendel deixou muita gente grávida no Brasil, mesmo sem pisar aqui. Alan, muita gente barriguda por causa do Wendel. Fala. Informação do Globo Esporte, tá? A janela abre no Brasil, vamos ver aqui, dia 18 e fecha dia 15 de agosto. 18 de julho a 15 de agosto. Então, tem mais 15 dias aí, 18 dias. Eu acho que o que deve fechar é da Copa do Brasil, e aí a inscrição da Copa do Brasil terça, da Libertadores sexta-feira. Aqui o Christian Veiga está colocando. A galera já está preocupada com a inscrição para a Copa do Brasil. Então, talvez é isso que o amigo tentou alertar ali, né? Talvez por isso o Flamengo quisesse ou vem tentando o Wallace. Eu sei que o Wallace não tinha sido relacionado na última partida, assim como hoje não foi o
o nosso zagueiro aí que está, né, agora confirmada a saída dele. Vamos aguardar, galera. Aqui eu não tenho essa informação se foi... se os motivos que levaram o Wallace a não ser relacionado para a última partida não foi por lesão. O Tiringa Flá está dizendo que foi por questão de lesão aí, que ele não havia sido relacionado. Já tem aí o Jean Júlio falando que o Braz está demorando muito, né? O Bruno CRF também falando que foi por causa de lesão. Enfim, Marcão, você acha que o Braz está bem lento nessa janela? Ou seja, o Flamengo continua lento? Eu sei que é o seguinte, a nossa expectativa, galera, é proporcional ao que eles falaram lá. Inclusive o seu Marco Braz. O seu Marco Braz prometeu uma baita de uma janela. Com a questão ali da queda, né, do Bacen, daquele risco de nós perdermos ali em torno de 120 milhões, isso fez com que, né, nós pudéssemos ser mais ousados nessa janela de meio do ano, mais agressivos na janela do meio do ano. E aí, Marcão, você quer ver só? Eu acho que o ímpeto está altamente proporcional aos resultados. Porque quando nós estávamos lá com resultados horrorosos, os caras estavam ávidos por trazer gente, por plantar notícia na mídia, para diminuir as críticas, né? E tentar conter ali o ímpeto do xingamento dos rubro-negros. Agora que as coisas melhoraram, o Flamengo já se enquadrou, encontrou um esquema tático para jogar, começa a apresentar bons resultados, e não apenas resultados, desempenho também dentro de campo, os caras meio que recuaram, tá ligado? Os caras meio que começaram a querer entrar meio que numa seara. Enfim, eu queria saber a sua opinião, Marcão, se você acha que, né, os caras já estão mais devagar, se não estão, seu posicionamento. É porque a janela abriu dia 18. Então, se nós, assim, vamos analisar friamente. 5 dias de janela aberta só. 5 dias de janela aberta, a gente já contratou 2 baita reforços, galera. É aquilo que eu falei. Falei, galera, vamos ter um pouquinho de calma. Só que aí o amigo traz um dado que é importantíssimo. E ele disse isso a coletivo. O Flamengo quer trazer o quanto antes os atletas para que eles possam, né, gerar uma opção ao Dorival, para que eles possam se enturmar o quanto antes, conseguir entrosamento junto ao elenco, e isso é positivo. Beleza. Só que até agora a gente não viu aí, né, novos nomes, e a galera está preocupada demais com a questão da Copa do Brasil, Marcão. Então, acho que sim. Teve um fator desempenho do time em campo para a ação do Flamengo mais intensa ou menos intensa na janela. Enquanto a gente estava mal, a gente tinha aí um volume de jogadores muito grande sendo noticiados, né? E aí, assim, a gente não sabe se isso parte da própria diretoria, se isso é aquela questão de, olha, estamos em janela de transferência, então vamos linkar todos os jogadores ao Flamengo, porque isso gera clique, isso valoriza jogador, né? Então, assim, a gente não sabe. Se isso tem influência, é mais um ponto para a gente criticar demais a diretoria, porque a análise do que a gente está precisando, a análise do desempenho dos jogadores, passa, sim, até pelo resultado do time, mas não pelo resultado das últimas semanas, não do resultado dos últimos meses, mas sim do resultado de um trabalho que você tem visto, né? Então, assim, acho que isso tem que ser levado em consideração, mas não é o principal, né? O time está perdendo, então vamos contratar aqui 4, 5, 6, vamos botar aqui para a gente reformular. Eu acho que essa reformulação do elenco do Flamengo já deveria ter sido pensada, já deveria ter sido iniciada, né? Parece que agora sim a gente vai ver realmente essa reformulação, né, Alan? A gente já tem 2, 3 jogadores que a gente sabe que não ficam, né? Que é o Diego, o Rodinei e o Vitinho. A gente tem 2 jogadores... Não vão renovar. Não vão renovar. O Diego Alves também, né? São 4 jogadores que não vão renovar, e 2 jogadores que foram vendidos agora imediatamente, o Arão e o Gustavo Henrique agora, né? Faltando aí esses detalhes. Então, assim, a gente vai ter muita gente saindo, vai com certeza ter que ter essa renovação. Então, assim, acho que o Flamengo... A gente pode ver por 2 lados. A gente tem uma janela de 5 dias em que a gente trouxe 2 jogadores gigantes, o Cebolinha e o Vidal, né? E o Isla já saiu, é verdade, né? Então, assim, a gente já tem o Isla e o Vidal contratado, o Wallace aí nessa negociação. O que eu falo aí começa de novo, né? O Varela, que estava todo mundo falando quinta-feira, até agora, né? Vai fechar amanhã, e esse amanhã nunca chega, né? Então, assim, até que ponto realmente o Flamengo tem tratativas com o Varela? A gente não sabe.
né? E aqui a gente também não vai ficar especulando isso aí. A gente não tem informante, não tem martelo batido, como diz o Thiago, né? Então a gente fica meio que à mercê também de saber as negociações. Eu acho que o Flamengo não vai partir para a compra de um zagueiro, não agora. Acho que a gente vai levar com o que a gente tem, né? São 4 zagueiros, né? São 4 zagueiros que, por incrível que pareça, com o Dorival, e aí eu acho que isso é mérito do Dorival, os 4 zagueiros estão bem. Não são fantásticos, maravilhosos. Tem muito zagueiro bem, numa boa fase. O Léo Pereira, cara, tá jogando bem todo jogo. Isso há, sei lá, 3 meses atrás, 2 meses atrás, era impensável pra gente, né? Se fosse vender alguém há 3 meses atrás, a gente queria que se livrasse do Léo Pereira. No começo do ano, a gente ficou maluco, porque tinha uma proposta da Turquia, eu acho, do Besiktas, né? E o Flamengo não vendeu, porque não chegou no valor que o Flamengo gostaria, né? Hoje sai o Gustavo Henrique, que eu acho que é um zagueiro bom, ok, né? Então o Flamengo vai ficar com 4 zagueiros e tendo ainda essa possibilidade de contar ou não com o Rodrigo Caio. Eu não faria conta com o Rodrigo Caio, tá? Aí é a questão pessoal minha. Se ele voltar a jogar, ótimo, é um baita de um bônus pra gente. Mas, assim, eu não sei até que ponto essa lesão... Mas vamos lá, Marcão. Vamos lá. Fala. Vamos lá. Cara, beleza. Ele saiu. E aí o Barão aqui, o amigo Barão, falou, cara, eu não deixaria sair, né? É um jogador... Gustavo Henrique é um bom jogador zagueiro, eu acho que não deveria ser vendido. Barão, vamos lá. Vamos tirar o Rodrigo Caio? Porque a gente não sabe se vai poder contar ou não com o Rodrigo Caio. Beleza? Aí o Maringa aqui, ó, o macabro Maringa, o Maringá, ele falou até isso. Vamos deixar o Rodrigo Caio como um bônus. Eu tô nessa linha. Eu tô pensando assim também. Tá. Aqui a gente tem hoje já para substituir, né, a dupla titular, então. Você tem o tal do Pablo, que chegou cheio de pompa, chegou para ser titular. O Pablo era para ser o cara, vem de alguns jogos, né, fez jogos ali ruins, o que deixou com que eu fizesse, o que fez com que ele fosse para o final da fila, em virtude da ascensão do Léo Pereira. Então você tem o Pablo e o Fabrício Bruno, galera, que jogou bem. Não são maus zagueiros, cara. Não, nenhum dos dois, é o que eu tô te falando. O Fabrício Bruno, Marcão, o Fabrício Bruno iniciou bem, teve aquele problema de uma lesão raríssima, afastou o jogador voltou, não comprometeu, tá fazendo o beabá. Então a gente tá falando o seguinte, a gente tem 5 elencos, um é bônus, né? Que é o Rodrigo Caio. Vamos considerar o Rodrigo Caio como bônus? Você tem o Pablo, que tem que performar, pelo menos a expectativa que a gente tem com relação ao Pablo é muito maior do que ele está entregando, mas beleza, que ele consiga readquirir a confiança e consiga estar mais participativo, porque, né, o último jogo dele até não falhou, beleza, mas também não foi muito testado. Ele fez um jogo muito ruim contra o Santos, né? O jogo dele contra o Santos foi muito ruim, muito ruim. Ele fez 2 ou 3 jogos bizarros, de errar tudo, né? De me dar raiva e de me deixar com a puta de uma insegurança. Então, vou considerar que o Pablo nessa vai se recuperar também, porque tem futebol. Tem bola para poder entregar. O Pablo tem futebol, a gente sabe disso, né? Que ele, né, consiga se recuperar. A gente tem o Fabrício Bruno, galera, que vem e voltou bem, não voltou mal, tá lá. E hoje a gente tem a dupla titular, que tá jogando bem. Até o Davi Luiz cresceu nos últimos jogos, vamos ser honestos. Eu que venho reclamando do custo-benefício do Davi Luiz, que o Davi Luiz chegou, que eu tinha uma expectativa de que ele pudesse sobrar, jogar de terno no Flamengo, né? Porra, engoliu os adversários. Ele engoliu o Hulk, né, na Copa do Brasil. Ele botou o Hulk no bolso no jogo da Copa do Brasil. Então a gente tem o Léo Pereira jogando bola como eu jamais poderia imaginar que ele fosse entregar com a camisa do Flamengo. Tá jogando como no Atlético Paranaense. Era um bom zagueiro no Atlético. Um bom zagueiro. Né? Uma coisa com relação aos zagueiros, Alain, eu não sei se você concorda comigo. Eu estava falando isso com o Castanha antes de você chegar na quinta. Eu acho que muito do desempenho dos zagueiros tem a ver com a proteção à zaga. Hoje, a nossa zaga é muito mais protegida. Eles estão menos expostos. Isso fez melhorar todos os zagueiros. A gente tem 4 zagueiros jogando bem. Isso, sei lá, cara, de 2019 para cá, eu acho que a gente não viu. Em 2020, a gente recuou o Arão. O Rogério Ceni recuou o Arão para a zaga, porque ele não tinha confiança alguma no Gustavo Henrique e no Léo Pereira. Não foi isso que aconteceu? O Arão virou zagueiro, né? Aí foi o ano que a gente utilizou bastante o Natan, né?
pessoal falando muito do Noga depois e tal, não sei o quê. Foi esse ano, né? 2021, acho que a gente ainda teve muita dificuldade, né? Hoje a gente está numa fase, eu sei, o período é muito curto ainda, o Dorival tem muito pouco tempo de trabalho, mas eu acho que a gente está mais seguro ali atrás. A gente não é pego mais em transição defensiva muito rápido.